Deixa eu contar uma história para vocês. Durante 5 anos da minha vida, eu fui membro da Igreja Messiânica. Para quem não conhece, a Igreja Messiânica é uma religião espiritualista japonesa. E dentro dessa igreja, as tarefas realizadas nela são chamadas dedicação. E dentre as dedicações da igreja, uma delas é a oficina de Ikebana Sangetsu. Para quem não conhece, Ikebana é um arranjo floral japonês. Só que a Ikebana Sangetsu é um estilo específico da Igreja Messiânica, criada por Mokichi Okada, que foi o fundador da igreja, que tinha o título de Meishu-sama. Então, Meishu-sama, quando criou a Ikebana Sangetsu, ele criou com princípios próprios, fundamentos próprios da confecção dessa Ikebana. Dentre vários princípios, um deles é reproduzir o máximo possível a natureza, com a sua suavidade, com suas curvas, com seus movimentos. Eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Se você for na floricultura e comprar um buquê de flores, vão te entregar um monte de flor num amarrado apertado, todas do mesmo tamanho, presas, estáticas, totalmente antinatural, totalmente artificial, que não tem nada a ver com a flor na natureza. Então eu tive uma professora de Ikebana que chamava esse tipo de arranjo de mãos ao alto. Pois bem, um dia eu fui dedicar na igreja porque era culto do mês. E no culto do mês, a gente capricha, né? Limpa a igreja toda, troca as ikebanas todas. Inclusive, dentro da igreja messiânica, as ikebanas são para ser colocadas em todos os cômodos, inclusive no banheiro. Bom, e era dia de culto mensal, eu fui lá dedicar. Só que a oficina era no 2º andar. E na hora que eu subi, que eu passei pela escada para o 2º andar, eu já vi um vasinho pendurado na parede da escada. Era um vasinho em formato de disco, de cerâmica e em pé. Não era um disco deitado, ele era um disco em pé, que tinha uma alça atrás, que ficava pendurado na parede. Aí eu fui lá e tirei. Nesse vasinho tinha o desenho do Monte Fuji aqui na frente. Para quem não conhece, o Monte Fuji é a montanha que é o símbolo do Japão. Ela é uma montanha bem grande, né? E no topo dela, o topo é nevado. E esse vaso, na direção do topo da montanha, tinha abertura para colocar as flores ali dentro. E aí eu peguei esse vaso, que já estava com a ikebana morta, para trocar, e levei para minha mesa. Cheguei lá, peguei um pedaço de espuma floral, porque essas ikebanas são feitas com espuma floral. Peguei um pedaço de espuma que já estava molhada, enfiei na abertura e escolhi uns ramalhetes semelhantes à lavanda, mas não era lavanda. Eram uns ramalhetes com folhinhas verdes e flores lilazes. Aí eu pensei, como a abertura desse vaso é muito pequena, eu vou fazer um arranjo simples só com flores. E vou fazer em formato de cascata, vai ficar bem legal a pessoa subir e ver aquela cascata de flores pendurada. Aí eu comecei a botar meu plano em ação. Peguei o vaso, enfiei a espuma e peguei o primeiro galho e enfiei. Só que eu enfiei inclinado, deitado, para dar o formato de cascata. Na hora que eu enfiei, a espuma não aceitou. Era como se tivesse um nó dentro da espuma, uma pedra. Aí eu tentei, falei, não posso forçar. Falei, vou colocar do lado. Empurrei de novo, a espuma não aceitou de novo. Aí eu pensei, poxa, já esburaquei a espuma ali no canto, já esburaquei no outro. Eu vou fazer o seguinte, vou ver se fica em pé. Quando eu enfiei em pé, ficou. Aí eu falei assim, tudo bem, é só a primeira, na segunda vai dar certo. Peguei o segundo ramalhete e repeti o processo. Espetei deitado. De novo, a espuma não aceitou. E eu repeti. Furei ao lado. De novo, não aceitou. Sobrou o espaço do meio. E eu tive que, mais uma vez, colocar em pé. Para resumir, de todos os ramalhetes que eu escolhi para fazer a ikebana, nenhum aceitou ficar deitado. Todos só quiseram ficar em pé. E aí, como é que ficou essa ikebana? Ficou exatamente mãos ao alto. Tudo que uma ikebana sangetsu não é. E eu fiquei chateada, né? Porque
eu queria oferecer o meu melhor, né? Era culto do mês, queria fazer um arranjo bem bonito, né? Para oferecer a Meixo Sama. E eu sou artista plástica, então eu sou muito exigente, eu tenho uma estética muito exigente e sou exigente comigo mesma. Mas eu também lembrei de uma coisa. Meixo Sama ensina que mais importante do que a estética da ikebana é o sentimento que você coloca nela. E eu coloquei o meu melhor sentimento. Não deu certo, mas é o que temos para hoje, né? Aceitei. Aí eu peguei o vaso, né? Com aquele arranjo já pronto e levei lá na escada para pendurar. Quando eu cheguei na parede da escada, o prego estava lá e atrás tinha alça, né? Aí eu fui, peguei o vaso, passei o vaso, a alça do vaso no prego e passou liso. Não encaixou. Falei, ué. Aí eu peguei de novo o vaso, passei de novo no prego, não encaixou de novo. Aí eu falei, eu virei o vaso e olhei atrás. Gente, a alça não estava onde eu estava pensando. Eu pensava que a alça estava aqui no alto, na direção do pico do Monte Fuji, aonde tinha um arranjo de flor aqui em cima. Mas não estava. O arranjo, a alça, estava a 90 graus de distância da onde eu pensava. Estava aqui. Aí eu peguei o vaso e virei. E aí eu passei agora a alça no lugar certo e ela encontrou o prego. Quando a alça encaixou no prego, todos aqueles ramalhetes que estavam duros, mãos ao alto, eles caíram um por cima do outro e formou uma cascata perfeita. Mas ficou lindo, ficou natural, ficou harmônico, sabe? Ficou perfeito. E eu fiquei em júbilo, né? Porque, gente, eu percebi ali a ação da espiritualidade. Porque eu queria fazer uma coisa e a espiritualidade não deixava. Na verdade, eu senti ali a própria presença de Meixo Sama guiando a minha mão, dizendo, não tem, mãe filha, do jeito que eu tô te intuindo, que eu tô te mostrando e eu teimando. E a gente faz assim na vida. A gente fica percebendo o caos e não se entrega à espiritualidade. Mas quando a gente se entrega à espiritualidade, a vida te retorna com algo muito melhor do que aquilo que você sonhou. E foi isso que aconteceu nesse dia. E foi uma grande lição. E dentre tantas experiências que eu tive na igreja messiânica com a flor, essa foi só uma delas. E foram muitas. Essa experiência, sabe, me ensinou a ter um outro olhar diante da vida. A me entregar à espiritualidade. A confiar, mesmo quando tudo está parecendo caos.